saúde e também da nossa cabeça. Nossa convidada aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes é a psicóloga Roberta Cobo, que vai falar a respeito de uma nova forma que está sendo realizada também no atendimento aos pacientes, do chamado neurofeedback. Roberta Cobo, muito obrigado por atender o nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Depois dessa corrida toda de eleições, de corrida dos momentos que antecedem um primeiro turno eleitoral, eu não sei se é uma entrevista ou quase uma consulta com a senhora aqui ou com você aqui, que já fui corrigido por chamá-la de senhora. Muito bom dia por estar conosco aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, poder partilhar nessa manhã um pouquinho do conhecimento, um pouquinho de neurofeedback. Realmente, né, agora eleições, e aí todo mundo muito ansioso, muito estresse. Acho que saúde mental é importante nesse momento. Como é que a gente faz para equilibrar tanta notícia ao mesmo tempo? Custo de vida para lá, dívidas para cá, eleição, candidato prometendo isso, aquilo. Como é que a gente coloca tudo isso na cabeça para não deixar de perder o foco? Pois é, essa é uma das grandes questões hoje em dia, né? Nós somos sempre bombardeados o tempo todo por muitas questões, seja as redes sociais, seja todos os problemas, o estresse que a gente vive o tempo todo. Tudo parte muito de equilíbrio, né? Eu gosto de falar muito que equilíbrio é sempre uma palavra-chave. Usando o neurofeedback, que é o propósito da gente estar partilhando um pouquinho aqui de conhecimento, eu acho que parte muito dessa questão de conscientização, de autorregulação, né? A gente precisa aprender a dizer não, a gente precisa aprender a se conhecer, a gente precisa aprender a filtrar muitas coisas, porque se a gente fica aí à mercê de tudo que vem de fora, realmente fica muito difícil administrar. E ao longo do tempo a gente começa a ter sintomas e questões aí que vão se tornando queixas e patologias ao longo do tempo. E como funciona o neurofeedback? O que é exatamente o neurofeedback? Ok. Para a gente entender um pouquinho assim, melhor neurofeedback de uma forma mais rápida, a gente tem um conceito anterior que é biofeedback, né? O biofeedback é uma técnica não farmacológica que permite que nós tenhamos consciências de processos orgânicos nossos. Então, eu posso usar aparelhos para tomar consciência de movimentos que são ou involuntários ou automáticos. Então, batimento cardíaco, por exemplo, sensores onde a gente pode ver a temperatura do corpo, a resposta galvânica, que é a condutância elétrica da pele. E o neurofeedback, ele entra dentro dessa técnica mais ampla, que é o biofeedback, que é uma forma da gente ter consciência, tomar consciência do funcionamento cerebral. O nosso cérebro, ele produz frequências elétricas, que nós chamamos de ondas, né? As conhecidas, acho que a mais conhecida de todas é a onda alfa. O pessoal usa muito, estou em alfa, né? Alfa, na verdade, é uma frequência importante, inclusive, para o nosso funcionamento. Então, o neurofeedback é uma técnica que é usada, que permite que a gente tome consciência desse funcionamento cerebral, e a partir dessa tomada consciência, a gente pode usar a autorregulação, né? Então, eu posso trabalhar o neurofeedback com patologias, eu posso trabalhar o neurofeedback para alto rendimento, eu posso trabalhar o neurofeedback para melhorar aspectos cognitivos, para recuperação, para readaptação. Então, tem vários usos através dessa tomada de consciência, treinamento e aprendizagem, né? Não é só a tomada de consciência. Nós estamos conversando com a psicóloga Roberta Cobo para conhecermos um pouco sobre o neurofeedback. Claro que a gente sabe que existe uma ética e a senhora jamais vai expor nenhum dos seus pacientes. Mas um exemplo prático, algo genérico para a gente entender como um atendimento clínico com um profissional capacitado pode de fato ser aplicado no neurofeedback no dia a dia e de que maneira as pessoas podem começar a entender isso também como um caminho para, eventualmente, uma nova terapia, uma nova forma de aconselhamento profissional, Roberta? Perfeito, Heitor. Eu acho que a forma mais simples de entender neurofeedback é a gente usando a prática, né? Por exemplo, supostamente, né, nós todos, né, nós aqui estamos produzindo todas essas frequências cerebrais que eu falei juntas ao mesmo tempo no nosso córtex cerebral nesse momento. Então, vamos supostamente usar o exemplo de um aluno, um vestibulando, por exemplo,
que está aí passando por um momento de estresse, que vai prestar vestibular, tem a pressão da família, dele mesmo, aquela idade e tudo mais, e ele tem uma queixa, por exemplo, né, uma coisa bem simples de desatenção. Esse paciente chega no consultório com essa queixa de desatenção, falta de capacidade de concentração. O que nós fazemos? Nós fazemos primeiro uma avaliação dessa queixa, entender melhor como que esse paciente se sente, e aí a gente vai fazer um entendimento da parte fisiológica do cérebro dele. Então é feito um mapeamento da fisiologia cerebral desse paciente. Quando eu faço esse mapeamento e junto com a informação da queixa, eu tenho a forma como que ele se sente na queixa e a forma como ele funciona dentro do mapeamento. E ali a gente vai estabelecer objetivos que esse paciente tenha. Neste caso específico, estamos falando de desatenção, dificuldade de foco, concentração. Então, nós vamos entender ali na fisiologia do cérebro dele como é que a gente pode trabalhar, o que a gente deve treinar para que ele se sinta melhor. Então, a gente, né, hoje já tem vários estudos que mostram que os processos de dificuldade atencional, por exemplo, eles estão relacionados com excesso de uma frequência lenta na região anterior do cérebro. Se for isso que a gente vai encontrar, nós vamos usar um vídeo, um jogo, uma música, um clipe, qualquer coisa que o paciente queira, numa tela, né? Esse paciente ele fica ligado num computador por eletrodos que são colocados no córtex cerebral, aqui no couro cabeludo. Esse eletrodo ele tem só a função de medir as frequências que estão sendo produzidas naquele momento. E aí eu tenho um software que eu vou fazer ali a minha mágica, nós vamos programar esse software para todas as vezes que aquele cérebro que está lento ali na frente, produzir frequências lentas, ele não recebe nenhum feedback positivo, e quando ele produz frequências que são mais adequadas a quadros de atenção e concentração, ele receba um feedback positivo. Então, por exemplo, ele está ali jogando um videogame, que é um carrinho que anda. Se o cérebro dele estiver lento, né, produzindo em predomínio frequências lentas, o carrinho não anda. Quando o cérebro dele se aproxima do que a gente quer ali trabalhar, regular, o carrinho começa a andar, e ele vai ficando mais veloz, e ele consegue dar voltas. Então, automaticamente, a pessoa tem ali na tela um espelho dele mesmo, em tempo real. Com o passar do treinamento, isso é um processo de aprendizagem cerebral, o próprio paciente começa a ir percebendo quais são os movimentos internos e os movimentos mentais que ele precisa fazer para se colocar num estado de atenção e concentração. Isso é uma ideia genérica, mas se aplica a tudo que a gente trabalha com neurofeedback, como insônia, estresse, ansiedade, depressão. A gente busca também por alto rendimento, atletas trabalham com neurofeedback. Então, é dessa forma que a gente vai condicionando o cérebro para uma autorregulação. A cena que você me descreveu me lembrou um pouco um filme que chama muita atenção, clássico do cinema, chamado Laranja Mecânica. Sim. Quem não acompanhou o filme ainda, é um filme que explodiu a minha cabeça quando eu assisti na adolescência. Ainda explode, eu acho. Ele é incrível, né? O que tem de neurofeedback ali? O que tem de ficção? Ali é ficção. 100% ficção. Ali é ficção, O que existe, na verdade, é que o neurofeedback, ele parte, né, ele toma força a partir da década de 50, 60, 70, mais ou menos, mas lá na década de 20, né, começou-se a entender, né, pelas pesquisas, que existiam frequências cerebrais sendo produzidas no cérebro. O nosso cérebro é energia, né, energia elétrica mesmo. A gente mede em hertz, para você ter uma ideia. Então, eu acho que tem isso em comum, né? Então lá ele tem realmente, eles colocam, né, toucas e tal, tem isso a ver com essa parte elétrica do cérebro, mas a gente ainda não pode falar em neurofeedback, porque o neurofeedback tem um preceito básico, que é a avaliação. Eu não posso simplesmente pegar você, colocar eletrodos em você e treinar qualquer coisa, eu preciso entender o seu funcionamento. Ele é um tratamento extremamente individualizado. Eu falo muito para os meus pacientes, é como uma digital, cada um tem a sua. Eu devo ter, sei lá, quantos mapeamentos no meu consultório, nenhum é igual. Então, às vezes, a desatenção que você sente, que é como você se sente, fisiologicamente, no seu mapeamento, ele se apresenta de uma outra forma do que da minha. Então, com você eu vou trabalhar uma frequência, comigo eu vou trabalhar com outra e assim sucessivamente. Para a gente finalizar, conversando com a psicóloga clínica Roberta Cubo, graduada em farmácia e bioquímica pela Universidade Paulista, formada profissional e
bio e neurofeedback e também pós-graduada em neurociências. O acesso a isso pela população mais carente, através do SUS, você entende que hoje já haja um pouco mais de compreensão da necessidade, até pelas campanhas como Setembro Amarelo, popularização da necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental, e há, de alguma forma, um movimento para que esse procedimento do neurofeedback seja acessível também pelo Sistema Único de Saúde? Sim, isso é uma pergunta bem moderna. Existe um trâmite que está correndo aí, falando de técnicas de neuromodulação serem acessíveis, serem colocadas à disposição da população do SUS. O neurofeedback, especificamente, ele não está ainda dentro desse combo de técnicas, mas existem outras técnicas de neuromodulação que já estão ali para uma proposta que ainda tem que ser votada e etc., está em processo. Porque existem várias outras técnicas que trabalham com neuromodulação além de neurofeedback. E, realmente, eu acho que a ciência, né, o conhecimento é algo que se transforma o tempo todo e a gente precisa estar com os olhos abertos para isso. Eu acho que a política, né? A gente está falando tanto de épocas políticas, eu acho que os governantes têm que estar abertos também para isso, e eu acho que esse é o momento, né? É uma técnica onde a gente não trabalha com medicamentos, a gente trabalha realmente com a consciência e com a autorregulação do próprio paciente. Mas eu acredito que, apesar de estarmos ainda engatinhando, já temos aí uma abertura para que isso aconteça, tomara que seja breve. Nós conversamos aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes com a Roberta Cobo, psicóloga clínica, aliviando a gente um pouco dos assuntos políticos nesse período corrido desse final de setembro, e a quem agradecemos demais pela atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer ouvi-la e conhecemos um pouco mais sobre essa técnica. Obrigada, eu agradeço, estou à disposição.